Antes que as águas engolissem tudo, havia um mundo que muitos preferem esquecer. Poucos ousam falar sobre o que aconteceu antes do dilúvio. Não porque faltem relatos, mas porque a verdade daquele tempo revela um abismo espiritual tão profundo que ameaça destruir qualquer ilusão de inocência. Ali, na aurora da humanidade, surgiram segredos que a maioria dos corações não está pronta para encarar. Um tempo em que homens viveram centenas de anos e viram seus pensamentos se corromper até não restar pureza alguma. O livro de Gênesis apenas sussurra sobre esse passado remoto. Mas por trás de cada verso existem vozes silenciosas que clamam justiça, ecos de escolhas que arrastaram toda a criação para a ruína. Era uma era de gigantes e violência, de pactos obscuros e rebeldia aberta contra o Deus que criou tudo com perfeição. O maior dilema espiritual que envolve essa história é justamente este: até onde o ser humano pode afundar quando decide viver sem limites? Como pode uma geração, abençoada com tanto tempo de vida e tanta proximidade do Criador, escolher o caminho da corrupção completa? Antes do dilúvio, a humanidade acreditava que jamais prestaria contas. Viviam como se nada pudesse abalá-los. Enquanto construíam cidades e davam seus filhos em casamento, um câncer espiritual se espalhava. Os pensamentos eram continuamente maus. Os sonhos, contaminados por orgulho e luxúria. Era um mundo que se entregou a uma escuridão tão densa que a única saída foi o julgamento. Mas nesse cenário sombrio, uma semente de esperança ainda resistia. Entre homens que se deleitavam na perversão, havia um homem que andava com Deus. Um homem cuja fé brilhava como uma tocha solitária. Seu nome era Noé. Ele não era perfeito, mas ousou crer. Ousou obedecer. Ousou construir uma arca quando todos o chamavam de louco. Esta história não é um mito. É um alerta. Porque o mesmo Deus que julgou aquela geração permanece observando esta. E as águas que um dia cobriram montanhas testemunham que o tempo da misericórdia tem limites. Quando o cálice da iniquidade se enche, o juízo não tarda. Você está preparado para entrar no mundo proibido antes do dilúvio? Prepare-se para confrontar verdades que muitos preferem não ver. Pois está a história de como a humanidade se perdeu, e de como Deus decidiu começar tudo outra vez. O mundo antes do dilúvio era tão diferente do que conhecemos que, para muitos, soa como fantasia. Mas era real, um tempo em que os homens viviam séculos inteiros, em que gerações conviviam lado a lado, transmitindo histórias e segredos que jamais chegaram completos até nós. Era uma era de conhecimento vasto e civilizações que floresciam com rapidez. Construíram cidades, desenvolveram instrumentos, criaram arte e comércio. Porém, junto com o progresso, veio a corrupção. Pois quando o homem abandona o temor de Deus, tudo que toca se contamina. As Escrituras dizem que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, escolhendo conforme seu desejo. Essa união obscura gerou uma descendência poderosa e violenta. Eram homens de renome, gigantes em estatura e maldade. Aquilo que começou como curiosidade e desejo se tornou uma afronta aberta ao Criador. O coração humano mergulhou numa escuridão cada vez mais densa. Não havia limites. A vida se tornará desprezível. A violência enchia a terra como uma praga, e o clamor dos inocentes chegava ao trono de Deus. A humanidade inteira havia esquecido que a vida era sagrada. Os homens viviam como se nada jamais fosse cobrado. Casavam-se e davam-se em casamento, compravam e vendiam, banqueteavam-se e ridicularizavam qualquer alerta de juízo. Em meio a tudo isso, surgia o contraste. Enquanto multidões corriam atrás de seus desejos, havia um homem que decidirá não seguir a mesma trilha. Seu nome era Noé. Enquanto seus contemporâneos celebravam festas que terminavam em depravação, ele levantava um altar. Enquanto todos zombavam, ele fechava os olhos para orar. Sua fé parecia loucura, mas era exatamente o que Deus buscava em um coração humano. O tempo da paciência de Deus estava chegando ao fim. O céu não se calava mais. O Criador olhou para a obra de suas mãos e viu que todo o pensamento dos homens era mau continuamente. Era a sentença final. O mundo que eles acreditavam indestrutível estava com os dias contados. Naquele contexto pesado, Deus pronunciou o decreto que mudaria tudo: destruirei o homem que criei sobre a face da terra. Ainda assim, antes que as águas viessem, ele ofereceu uma chance, a oportunidade de arrependimento. Mas poucos deram ouvidos. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho.
E permaneça até o fim deste vídeo. A oração final pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Noé era um homem comum em aparência, mas carregava dentro de si algo raro: temor a Deus. Enquanto os outros se embriagavam em arrogância, ele preferia a simplicidade de uma vida alinhada com a vontade do Criador. Não foi criado em um mosteiro ou educado por anjos. Era filho de Lameque, neto de Matusalém, e descendente direto de Enoque, aquele que andou com Deus até ser tomado. Talvez esse legado de fé tenha plantado sementes profundas em seu coração. Em sua geração, Noé era um estranho. Enquanto todos se gloriavam em força, riqueza e reputação, ele se gloriava no silêncio da obediência. A Bíblia diz que ele era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, um testemunho que soava como acusação aos ouvidos dos corruptos. Ele não precisava abrir a boca para denunciar. Sua vida, por si só, já era uma afronta à perversão generalizada. Noé viu seus vizinhos prosperarem em aparência, mas empobrecerem na alma. Viu crianças crescerem e se tornarem homens que se esqueciam do Criador. Viu famílias inteiras se entregarem a pactos sombrios e alianças com os violentos. Cada dia parecia uma nova decepção. Mas ele não permitiu que o veneno da época contaminasse seu coração. A história não diz que Noé era perfeito. Ele tinha medos, dúvidas e limitações humanas. Mas enquanto outros se entregavam, ele se ajoelhava. Enquanto multidões se perdiam, ele erguia um altar. O Deus que observa tudo encontrou nesse homem um refúgio para sua promessa. Quando a corrupção se tornou insuportável, Deus decidiu falar. E Noé escutou uma voz que nenhum outro conseguia perceber. Uma voz que cortava o silêncio da madrugada e incendiava seu espírito. A voz do Altíssimo lhe revelou algo tão grande que parecia impossível. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Encheu-se a terra de violência. Foi ali que a jornada de Noé mudou para sempre. Porque não se tratava apenas de sobreviver. Tratava-se de ser o canal pelo qual Deus reiniciaria a história humana. Seu chamado não foi acompanhado de aplausos. Pelo contrário, seria ridicularizado por todos. Mas ele sabia que obedecer custaria caro, e mesmo assim escolheu dizer sim. Noé não era apenas um construtor de barcos. Era um homem que ousou crer quando tudo parecia uma loucura. E essa fé, silenciosa e firme, foi o que salvou sua casa. O chamado de Noé não veio com uma trombeta. Não houve clarões de fogo nem sinais nos céus. Apenas uma voz que soou na quietude da alma: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Foi uma instrução clara, mas carregada de implicações que nenhum homem poderia ignorar. Noé entendeu imediatamente que obedecer àquela ordem significava se afastar de tudo o que conhecia. Construir uma arca em plena terra seca, diante dos olhares incrédulos de vizinhos e parentes, era um ato que o tornaria alvo de escárnio. Quantos diriam que ele enlouqueceu? Quantos se afastariam para não serem associados a um fanático? O conflito interno surgiu como uma tempestade. Por que ele? Por que agora? Ele não era um pregador conhecido, nem um guerreiro respeitado. Era apenas um homem que temia Deus e tentava viver com retidão. Ainda assim, aquela voz não o deixava em paz. Enquanto a cidade dormia, Noé se levantava para meditar, perguntando se teria coragem de prosseguir. Havia momentos em que ele desejava que tudo fosse apenas um sonho. Que a terra não estivesse tão corrompida. Que houvesse alguma esperança de mudança sem destruição. Mas cada dia era a confirmação de que a maldade avançava como uma praga incurável. Crianças que nasciam puras se tornavam homens cheios de violência. Mulheres que começavam com ternura eram seduzidas pelo orgulho e pela luxúria. O mundo inteiro parecia entregue ao abismo. Foi nesse cenário que Noé decidiu obedecer. Mas obedecer não significa ausência de medo. Enquanto separava as primeiras toras de madeira, ele sentia as mãos tremerem. Quando explicou à família o que Deus havia dito, viu nos olhos deles o espelho de suas próprias dúvidas. Como poderiam crer naquilo? Como explicar algo tão grandioso a pessoas que jamais haviam visto chuva torrencial? O conflito interno de Noé não terminou quando a obra começou. Cada martelada na madeira era também uma martelada no orgulho. Cada novo andar da arca o tornava mais estranho aos olhos da sociedade. Mas enquanto ele trabalhava, descobriu algo que só quem obedece descobre. A voz de Deus se torna mais clara quando damos o primeiro passo. Ali, no confronto entre a fé e o medo, Noé foi transformado. De homem comum, tornou-se pregador da justiça. De habitante de um mundo condenado, tornou-se a esperança de uma nova história. O silêncio de Deus pode parecer insuportável quando tudo em volta grita dúvida. Para Noé,
Cada amanhecer era mais um dia em que ele acordava sem nenhuma confirmação visível de que não estava desperdiçando a própria vida. Nenhuma nuvem escura se formava no horizonte. Nenhum sinal de que o mundo estava prestes a ser coberto por águas profundas. Apenas o sol surgindo como sempre, banhando a terra corrompida em uma luz que parecia zombar da sua convicção. Enquanto construía a arca, Noé se tornou o assunto favorito das conversas ao redor das fogueiras. Alguns o chamavam de louco. Outros riam abertamente, convencidos de que seu projeto era uma afronta à razão. Os homens se aproximavam apenas para escarnecer, apontando para a imensa estrutura de madeira que crescia no meio do nada. As mulheres tapavam os ouvidos dos filhos quando ele passava, como se temessem que sua estranha fé fosse contagiosa. Noé orava. Orava por coragem. Orava por confirmação. Orava para que o Eterno enviasse uma palavra que o sustentasse nas horas em que a dúvida rugia mais alto do que qualquer certeza. Mas durante muito tempo, a única resposta era o silêncio. Foi nesse silêncio que seu caráter foi provado até a raiz. Porque quando Deus não fala, o coração humano revela em quem realmente confia. Qualquer um pode parecer fiel enquanto ouve promessas e vê milagres. Mas quem persiste quando o céu não diz nada? Quem continua obedecendo quando cada passo parece inútil? Enquanto a arca tomava forma, Noé aprendeu que fé não é uma emoção passageira. É uma decisão diária. É a coragem de seguir adiante quando tudo parece parado. É escolher crer no que Deus disse mesmo quando todos repetem que nada vai acontecer. Havia dias em que ele se ajoelhava no interior da arca ainda inacabada, com um cheiro de madeira crua e suor impregnando o ar, e perguntava em voz baixa: Senhor, estás comigo? E embora não viesse voz audível, havia uma paz que nenhum escárnio conseguia roubar. Ali, no silêncio que parecia abandono, Deus estava mais perto do que nunca. Porque ele sabia que a fé de Noé estava sendo forjada na fornalha da espera. E quando chegasse o tempo certo, as janelas do céu se abririam, e todo joelho que zombou se dobraria diante da verdade que parecia impossível. Os anos passavam e a arca erguia seus contornos imponentes sobre a planície. O que antes parecia apenas uma excentricidade virou um monumento incômodo que ninguém conseguia ignorar. Os vizinhos começaram a temer que aquela construção fosse mais do que loucura. Talvez, só talvez, Noé soubesse algo que eles não sabiam. Mas o orgulho humano é resistente, e o medo logo se transformou em ódio. As pressões externas se multiplicaram. Os líderes das cidades vizinhas se reuniam para questioná-lo. Alguns vieram com ameaças veladas, acusando-o de querer semear pânico e dividir famílias. Outros tentaram corrompê-lo com ofertas de ouro, exigindo que parasse com aquela pregação incômoda de arrependimento. Mas Noé não se calou. Seu chamado era mais forte do que qualquer suborno. O conflito se tornou insuportável quando seus próprios parentes começaram a duvidar. Vozes próximas cochichavam que ele estava arruinando o nome da família. Seus filhos enfrentavam humilhação onde quer que passassem. As noras sofriam olhares de desprezo. Alguns dias, Noé se via sozinho no interior da arca, contemplando o madeiramento e perguntando se tinha forças para continuar. O mundo ao redor prosperava em aparência. Festas, casamentos, construções. Tudo parecia normal. Mas a normalidade era apenas fachada para a decadência. Enquanto os buscavam prazeres, outros se entregavam à violência. Era como se todos se embriagassem de arrogância, convencidos de que nenhum juízo jamais chegaria. E ali estava ele, Noé, com as mãos calejadas, sustentando a fé contra a maré de zombaria. A cada manhã, seu trabalho se tornava um protesto silencioso contra o pecado. Cada martelada era uma denúncia. Cada tora levantada era um anúncio do que estava por vir. E a pressão do mundo só tornava sua convicção mais firme. Foi nesse tempo que Noé entendeu que obedecer a Deus é escolher o isolamento. Que nem sempre haverá aplausos. Às vezes, haverá apenas desprezo e solidão. Mas também descobriu que o favor de Deus pesa mais do que a aprovação dos homens. Quando olhava nos olhos de seus filhos, via o mesmo temor que um dia sentirá. Mas também via esperança. Porque, no fim, sua obediência seria o único abrigo em um mundo que insistia em dançar à beira do abismo. Os dias que antecederam o dilúvio foram marcados por uma tensão que parecia eletrizar o ar. As pessoas continuavam suas rotinas, casando-se, negociando, rindo, mas, no fundo, algo mudava. Alguns olhares já não eram só de escárnio, mas de inquietação. O boato de que Noé terminava sua obra se espalhava como fogo em palha seca. A arca estava quase pronta.
Uma estrutura tão colossal que se tornará o maior símbolo de contradição daquela geração. Para uns, era apenas um delírio. Para outros, um insulto. Para poucos, um lembrete incômodo de que talvez houvesse verdade naquelas pregações sobre arrependimento. Enquanto os últimos pregos eram batidos, Noé sentia o peso do cansaço. O corpo envelhecido doía em cada articulação. As madrugadas roubavam seu descanso, enquanto a mente revisava cada detalhe da construção. Ele temia falhar, temia esquecer algum comando que Deus havia dado. Mas, acima de tudo, temia por aqueles que não acreditavam. Noé sabia que o tempo estava se esgotando. Cada manhã poderia ser a última antes que a chuva caísse. E, ainda assim, os homens o afrontavam. Alguns se aproximavam apenas para cuspir aos seus pés. Outros lançavam insultos, chamando-o de covarde por não viver como todos os demais. A pressão era tão intensa que, por momentos, seu coração se perguntava se ele tinha realmente entendido Deus corretamente. Foi nesse limiar de dúvida que uma transformação começou. Noé percebeu que, embora seu corpo se curvasse sob o peso da idade e do desprezo, seu espírito se erguia como nunca. Cada dia de obediência aumentava sua coragem. Cada afronta fortalecia sua convicção. O orgulho humano que um dia ainda habitara seus pensamentos estava sendo esmagado, dando lugar a uma fé limpa, sem reservas. Seus filhos também foram mudando. O medo deles se transformava em respeito. A insegurança cedia espaço a uma confiança silenciosa. Eles já não trabalhavam na arca apenas por obrigação, mas por convicção. A casa de Noé se tornará uma ilha de esperança em um mar de perdição. Foi assim que, antes que a ruína chegasse, Deus completou em Noé uma transformação interior. Ele não era mais apenas um construtor. Tornou-se um símbolo vivo de perseverança. Porque, mesmo sem ver uma gota de chuva, decidiu crer. O dia amanheceu como tantos outros. O céu limpo. O vento suave. Os homens e mulheres se levantaram acreditando que nada jamais mudaria. Mas naquele silêncio habitual, Deus havia marcado a hora em que tudo começaria. Noé sentiu algo diferente no espírito. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, carregado de uma presença invisível. E então, finalmente, depois de tantos anos de trabalho e espera, Deus falou de novo: "Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração." Aquelas palavras encheram seus olhos de lágrimas. Era o reencontro com aquele que sempre estivera presente, mesmo quando parecia calado. Não era só um comando, era a confirmação de que ele não havia sido enganado por seu coração. Que tudo o que havia suportado não fora em vão. Enquanto ele e sua família entravam na arca, as pessoas se reuniram ao redor. Alguns gritavam insultos, outros riam com deboche. Poucos percebiam que aquele era o último convite antes do juízo. Noé fez o que sempre fizera, advertiu mais uma vez. Falou do arrependimento. Falou da misericórdia de Deus. Mas a zombaria abafou sua voz. Então aconteceu algo que nenhum homem poderia negar. De todos os cantos, os animais começaram a chegar. Pares de criaturas que ninguém jamais havia visto tão mansos. Leões, cordeiros, aves, répteis, cada espécie, guiada por uma mão invisível, entrou na arca sem resistência. O espetáculo foi tão impressionante que, por um instante, o povo silenciou. Mas logo voltaram as risadas, chamando aquilo de coincidência, de teatro armado por Noé. Quando tudo estava pronto, Noé olhou uma última vez para fora. Os rostos que o desprezavam seriam em breve rostos desesperados. Ele sentiu o peso de uma dor que nenhum pregador deseja, saber que o tempo da graça se encerrou. E então, como um sinal final, a mão do Senhor fechou a porta. Nenhum homem poderia abri-la. Nenhum arrependimento tardio seria aceito. O juízo havia começado. Pouco depois, o céu mudou de cor. O vento parou. Uma quietude sobrenatural envolveu a terra. Então vieram as primeiras gotas, suaves como lágrimas. Mas logo se tornaram torrentes que ninguém podia conter. E naquele momento, todos entenderam que o mundo jamais seria o mesmo. Dentro da arca, o som da chuva se tornou uma sinfonia de dor e confirmação. Cada batida contra a madeira lembrava que a paciência de Deus tem limites, e que o arrependimento atrasado jamais substitui a obediência vivida no tempo certo. Noé sentou-se em silêncio, rodeado pelos seus filhos, noras e a esposa. Ninguém falava. Porque todos entendiam que estavam testemunhando algo que seus antepassados jamais imaginaram, o fim de tudo que parecia permanente. Os gritos começaram a se aproximar quando as águas subiram.
Vozes que antes zombavam se tornaram súplicas. Punhos que erguiam pedras contra ele agora batiam contra as paredes da arca. Mas não havia mais o que fazer. A porta não estava em suas mãos. Era Deus quem a fechará. O mesmo Deus que dera oportunidades infinitas também era o Deus que agora julgava. Noé chorou. Não de medo, mas de compaixão por cada vida que escolhera ignorar os avisos. Ele sabia que não era melhor que eles. A diferença estava apenas em ter crido. Ele não construiu a arca por heroísmo. Fez porque confiava em uma voz que muitos chamaram de delírio. E, agora, enquanto o dilúvio cobria a terra, compreendia que a fé, por mais solitária que pareça, sempre encontrará confirmação. Enquanto as águas subiam e engoliam as montanhas, Noé e sua família esperavam. Não sabiam quanto tempo ficariam ali. Não sabiam o que encontrariam ao sair. Mas havia uma certeza que sustentava cada coração: se Deus foi capaz de salvá-los do juízo, Ele também seria capaz de sustentá-los na nova jornada. O tempo na arca foi longo. Dias que se transformavam em semanas, semanas em meses. O cheiro dos animais, a escuridão, a saudade de um mundo que já não existia, tudo isso era parte do processo de renascimento. Porque, antes de Deus entregar uma nova estação, Ele precisa arrancar as raízes antigas que insistem em sobreviver. Quando finalmente a chuva cessou e o vento começou a soprar, Noé entendeu que o verdadeiro milagre não foi apenas sobreviver ao dilúvio. Foi permanecer fiel enquanto todos desistiam. Foi crer quando tudo parecia absurdo. Foi manter o coração limpo quando a corrupção dominava cada vizinho. E assim, naquela arca que mais parecia um caixão flutuante, Deus iniciou um novo capítulo. Porque mesmo quando tudo parece perdido, a fidelidade de um único coração pode reescrever o destino de toda a terra. O misterioso mundo antes do dilúvio não é apenas uma história para entreter nossa imaginação. É um retrato fiel da alma humana quando decide viver sem limites, sem temor e sem reverência ao Deus que criou todas as coisas. Aquela geração viveu como se nunca fosse prestar contas. Riu do aviso, ridicularizou o arrependimento e ignorou os sinais. Até que o dia chegou, e nenhuma força humana pôde resistir ao decreto do céu. A história de Noé revela que não importa quão avançada seja uma sociedade, quão grande seja seu conhecimento ou quão confortáveis sejam suas conquistas, quando a iniquidade atinge o limite, Deus responde. E sua resposta é justa, ainda que pareça dura. Porque Ele é santo, e não há escuridão que permaneça de pé diante da sua luz. Mas também aprendemos que, mesmo no meio da corrupção generalizada, é possível viver diferente. Noé não foi perfeito, mas escolheu a obediência quando todos escolheram o desprezo. Ele decidiu temer a Deus em vez de temer as opiniões. E sua fé não salvou apenas sua própria vida, salvou sua casa e preservou a esperança para toda a humanidade. Hoje, vivemos tempos que ecoam aquele passado. Um tempo em que muitos zombam da ideia de juízo e vivem como se o amanhã fosse garantido. Mas a palavra é clara: haverá um novo dia em que o rei voltará, não com água, mas com fogo, para julgar toda injustiça. E, mais uma vez, só estarão seguros aqueles que decidiram crer. Se você tem duvidado, olhe para a história de Noé. Lembre-se de que a fé verdadeira é silenciosa, muitas vezes solitária, mas sempre recompensada pelo Deus que não falha. Não espere ver as nuvens escuras para mudar. O tempo de construir sua arca espiritual é agora. Guarde este versículo como âncora para sua alma. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e preparou a arca para a salvação da sua casa. E agora eu pergunto, se hoje Deus lhe pedisse para fazer algo que ninguém entende, você teria coragem de obedecer? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com corações reverentes e quebrantados. Reconhecemos que Tu és o mesmo Deus que formou os céus e a terra, que mediu os mares na concha da Tua mão, que separou a luz das trevas e que soprou vida em cada criatura. Hoje, lembramos que Tu também és o Deus que julgou aquela geração antes do dilúvio, não por crueldade, mas porque a Tua santidade não pode conviver para sempre com o pecado sem resposta. Pai, nós confessamos que muitas vezes agimos como aqueles homens e mulheres que preferiram zombar da Tua voz do que ouvir Teu chamado ao arrependimento. Reconhecemos que, em nosso coração, também existe orgulho, incredulidade e medo. Por isso, hoje pedimos, purifica-nos. Que a Tua misericórdia nos lave e nos torne sensíveis à Tua voz, mesmo quando o mundo insiste em nos distrair. Senhor, assim como Noé, queremos aprender a obedecer quando tudo parece contrário.
Dá-nos a coragem de crer no invisível, de preparar nossa vida espiritual como quem constrói uma arca, mesmo que nunca tenhamos visto o dilúvio. Ensina-nos a perseverar quando o céu está em silêncio. Dá-nos humildade para seguir confiando quando a tua resposta parece demorada. Pai, muitos que estão orando comigo agora carregam fardos pesados. Alguns enfrentam desprezo e solidão porque escolheram te servir. Outros estão cansados das batalhas diárias e se perguntam se vale a pena continuar. Eu te peço, em nome de Jesus, que visites cada coração agora com teu Espírito Santo. Renova as forças. Renova a esperança. Renova o propósito. Dá-nos um coração sensível como o de Noé, disposto a obedecer a qualquer custo. Que possamos ser aqueles que permanecem fiéis quando todos abandonam a verdade. Que sejamos encontrados vigilantes quando o Filho do Homem vier buscar os seus. Livra-nos da indiferença. Livra-nos do engano que diz que há sempre mais tempo. Ensina-nos a remir cada oportunidade e a viver como quem sabe que a tua vinda está próxima. Senhor, cobre cada lar representado nesta oração com tua proteção. Guarda nossas famílias do mal, ajuda-nos a construir vidas firmadas na tua palavra. Que cada decisão reflita o temor ao teu nome. Que cada passo seja guiado pela tua mão. Te agradecemos porque, mesmo em dias de juízo, tu sempre ofereces um caminho de salvação. Obrigado por Jesus, nossa arca viva, nossa esperança, nosso Redentor. Que possamos entrar nessa aliança e permanecer firmes até o fim. Em nome de Jesus, oramos e confiamos. Amém.